Você já se sentiu pequeno demais para a tarefa que tem pela frente? Já olhou para um desafio e pensou: isso é impossível para mim? Se a sua resposta for sim, então a história que vamos explorar hoje é para você. É uma jornada sobre coragem, fé e como Deus pode usar as pessoas mais improváveis para realizar feitos extraordinários. Vamos mergulhar na incrível história de Gideão, um homem que se via como o menor, mas que Deus viu como um grande herói. Naquela época, o povo de Israel vivia com medo. Durante 7 anos, os chamados midianitas, um povo considerado inimigo, vinham e destruíam tudo. Eles roubavam as colheitas, matavam os animais e deixavam o povo de Israel na miséria. Imagine viver assim, escondendo-se em cavernas, sempre com medo, sem esperança. Foi nesse cenário de desespero que Deus decidiu agir. E para isso, ele escolheu Gideão. Nós encontramos Gideão escondido, malhando o trigo num lugar chamado Lagar, que era um tanque usado para pisar uvas. Ele estava lá para não ser visto pelos inimigos. E é nesse momento de fraqueza e medo que um anjo do Senhor aparece para ele e diz: o Senhor está com você, homem valente. Valente, Gideão deve ter olhado em volta, procurando por outra pessoa. Ele se sentia tudo menos valente. A resposta dele mostra o quão pequeno ele se sentia. Ele questionou: Senhor, se Deus está conosco, por que tudo isso está acontecendo? Onde estão todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? E então ele diz: minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Essa é a primeira grande lição da história de Gideão. Deus não nos vê como nós nos vemos. Gideão se via como fraco, o último da fila, mas Deus o viu como um homem valente, um líder em potencial. Muitas vezes, nós nos diminuímos, focamos em nossas limitações e nossos fracassos. Nós dizemos a nós mesmos que não somos bons o suficiente. Mas Deus olha para o nosso coração e vê o potencial que Ele mesmo colocou ali. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. A sua percepção sobre si mesmo não limita o poder de Deus na sua vida. Quando você se sentir pequeno, lembre-se: Deus te chama de valente. A segunda lição é sobre obediência antes do milagre. Antes de libertar todo o povo de Israel, Deus deu a Gideão uma tarefa específica e pessoal. Ele mandou Gideão derrubar o altar de Baal que seu próprio pai tinha e construir um altar para Deus em seu lugar. Essa era uma tarefa perigosa. Baal era um ídolo adorado por muitos, inclusive pela sua comunidade. Derrubar aquele altar era um ato de desafio público. Gideão teve medo, tanto que ele fez isso à noite, com a ajuda de 10 servos, mas ele obedeceu. Antes do grande milagre público, houve um ato de obediência privado. Deus queria purificar o coração de Gideão e de sua família primeiro. Muitas vezes queremos que Deus faça grandes coisas em nossa vida, mas não estamos dispostos a arrumar a nossa própria casa. Qual é o altar de Baal na sua vida? Aquilo que toma o lugar de Deus. A obediência começa nos pequenos passos de fé, nas decisões diárias de colocar Deus em primeiro lugar. Com o altar destruído e a obediência provada, Gideão começou a reunir um exército. Milhares de homens se apresentaram, 32.000 para ser exato. Um número impressionante. Com um exército desses, Gideão talvez tenha se sentido um pouco mais confiante. Mas então, Deus diz algo chocante: você tem gente demais. Demais? Eles estavam indo para a guerra contra um exército incontável. Mas Deus tinha um plano. Ele queria que a vitória fosse tão claramente milagrosa que ninguém pudesse dizer: nós vencemos com nossa própria força. E aqui vem a terceira lição: a vitória vem de Deus, não da nossa força. Deus primeiro mandou embora todos os que estavam com medo. 22.000 homens foram para casa. Restaram 10.000. Ainda era muito, então Deus deu um teste inusitado. Gideão deveria levar os homens até a água para beber. Aqueles que se ajoelhassem para beber seriam dispensados, mas aqueles que levassem a água com a mão até a boca, lambendo como um cão, esses ficariam. Apenas 300 homens passaram no teste. 300, de 32.000 para 300. Humanamente, era uma sentença de morte, mas divinamente, era a receita para o milagre. Essa lição nos ensina a depender totalmente de Deus. Às vezes, Deus remove os nossos apoios, os nossos exércitos, para que nossa confiança esteja somente nele. Quando seus recursos são poucos, sua fé tem a oportunidade de ser gigante. Mesmo com a promessa de Deus, Gideão ainda sentia medo, e Deus, em sua infinita graça, sabe disso. Então ele dá a Gideão um sinal de confirmação. Ele diz a Gideão para ir até o acampamento inimigo à noite. Lá, Gideão ouve um soldado contando um sonho para seu amigo. O soldado sonhou que um pão de cevada rolava até o acampamento midianita e derrubava uma tenda. O amigo interpretou o sonho na hora. Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão.
Deus entregou os midianitas em suas mãos. Quando ouviu isso, a fé de Gideão foi fortalecida. Ele adorou a Deus e voltou cheio de coragem. Esta é a quarta lição. Deus confirma sua vontade e acalma nossos medos. Ele não se irrita com nossas dúvidas sinceras. Ele é um Pai amoroso que nos entende. Ele nos dá sinais, nos fala através de sua palavra, de outras pessoas, de circunstâncias, para nos assegurar que Ele está no controle. Se você está com medo ou inseguro sobre um passo que Deus te chamou para dar, peça a Ele por confirmação. Peça por um sonho midianita. Ele é fiel para guiar e fortalecer você no caminho. Não tenha vergonha de precisar de encorajamento. O próprio Gideão precisou e Deus o proveu. Finalmente chegamos à batalha. O plano era tão maluco quanto o teste da água. Gideão dividiu seus 300 homens em 3 grupos. Cada homem recebeu uma trombeta, um cantaro de barro vazio e uma tocha dentro do cantaro. À meia-noite, ao sinal de Gideão, todos deveriam tocar as trombetas, quebrar os cântaros para revelar as tochas acesas e gritar, pelo Senhor e por Gideão. Imagine a cena. No meio da escuridão e do silêncio, 300 pontos de luz aparecem de repente. O som de 300 cântaros quebrando ecoa como um trovão, e o toque de 300 trombetas soa como um grande exército. Os midianitas acordaram em pânico e confusão. Na escuridão, eles começaram a lutar uns contra os outros, pensando que estavam cercados por um exército imenso. A vitória foi completa. A quinta e última lição é: use as ferramentas que Deus te deu, por mais estranhas que pareçam. Trombetas, cântaros e tochas não eram armas convencionais, mas nas mãos de Deus, foram instrumentos de uma vitória esmagadora. O cantaro de barro teve que ser quebrado para que a luz pudesse brilhar. Nós somos como esses cântaros de barro frágeis e comuns, mas dentro de nós Deus colocou a sua luz. Às vezes, para que essa luz brilhe e impacte o mundo, precisamos ser quebrados. Nosso orgulho, nossa autossuficiência, nossos planos precisam ser quebrados para que a glória de Deus se manifeste através de nós. Não despreze os dons e as ferramentas que você tem. Entregue-os a Deus e veja como Ele pode usá-los de maneiras que você nunca imaginou. A história de Gideão é um convite para cada um de nós. Um convite para deixar de olhar para nossas fraquezas e começar a olhar para a força de Deus. Um convite para obedecer mesmo com medo, para confiar no plano dele mesmo que não faça sentido, para crer que a vitória não depende do tamanho do nosso exército, mas do tamanho do nosso Deus, e para permitir que nosso vaso de barro seja quebrado, para que a luz de Cristo possa brilhar através de nós. Que a jornada de Gideão inspire você a dar um passo de fé hoje. Qual é a batalha que você está enfrentando? Qual é o medo que te paralisa? Lembre-se, o mesmo Deus que transformou um agricultor medroso em um líder valente é o Deus que está com você agora. Ele te chama pelo nome, Ele te capacita e Ele já te deu a vitória. Vamos terminar com uma oração. Feche seus olhos por um momento, se puder, e vamos falar com esse Deus maravilhoso. Senhor Deus, obrigado pela história de Gideão, que nos lembra que Tu usas os fracos para confundir os fortes. Pai, muitas vezes nos sentimos como Gideão, pequenos, incapazes e cheios de medo diante dos gigantes em nosso caminho. Perdoa-nos por focarmos em nossas limitações e não no Teu poder infinito. Hoje nós escolhemos acreditar na forma como Tu nos vês. Nós queremos ser obedientes, mesmo quando não entendemos. Ajuda-nos a quebrar os ídolos em nossos corações e a construir um altar somente para Ti. Entrego a Ti minhas batalhas, meus medos e minhas inseguranças. Capacita-me, Senhor, e usa as ferramentas simples que tenho em minhas mãos para a Tua glória. Que a Tua luz brilhe através da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a coragem que vem de Deus. Deixe seu comentário contando como a história de Gideão te inspirou. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens de fé e esperança. Que Deus te abençoe e até a próxima.